Seja ético, trabalhe de forma correta. Se você tiver um pensamento ético e crítico, você não vai falhar em nenhum processo da sua empresa. Quais são os documentos que você avalia a hora que você pega um processo? O conhecimento zero, ele é problemático. Fala pessoal, estamos começando mais um PrêmioCast, o podcast oficial da WVetro. Meu nome é Osmir, sou gerente de plantações e serviços e comigo está o Jadson. Fala pessoal, meu nome é Jadson. Para quem não me conhece, sou do sistema WVetro, faço parte do time comercial da WVetro. Hoje o nosso convidado é o Maurício de Souza. Ele é perito criminal de esquadrias, ele é engenheiro civil e especialista em vidraçamento de fachada. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado. Muito bem-vindo, Maurício. Maurício, a gente gosta sempre de começar a gravação do episódio perguntando como que você chegou nesse mundo de esquadria, qual é a sua trajetória até aqui, a gente quer conhecer um pouco sobre você. Vamos lá. O meu pai, ele sempre teve empresa no segmento. Na verdade, atuamos em Campinas, depois ele foi para o interior paulista, região do Circuito das Águas. E desde que eu sou moleque, eu me vejo cercado na época de vidro, né? Mais do que alumínio. O alumínio foi mais ou menos 2018 a 2020 ali. Mas o que acontece? Eu, no início, eu comecei a estudar engenharia civil com o âmbito de sair. Não tinha intenção de trazer engenharia civil para dentro do segmento. Mas quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que as duas profissões, elas conversam muito. E é uma área, assim, que tinha poucos especialistas e uma necessidade de profissionais capacitados para o segmento. Então, eu comecei a trazer tudo que eu aprendia na engenharia civil para dentro da empresa, começamos a aplicar e atuar em outro formato. A partir daí também, quando eu fui elaborar o meu trabalho de conclusão de curso, não tinha muito conteúdo técnico para isso no nosso mercado brasileiro, que é baixíssimo. Hoje é difícil, eu fico imaginando antigamente. Então, né? o que aconteceu? Eu tive que ir atrás de pessoas do mercado que eu tinha conhecimento. Então, quem me auxiliou muito foi o Zé Guilherme, da VEC Design, que me transferiu para o Raimundo Calisto, da RM Engenharia. Foi aí que eu comecei o Raimundo Calisto, que me apresentou um mundo completamente diferente. Aí ele me trouxe faculdade de Minho, de Portugal, trabalho da Alemanha, pesquisas em cima do produto, testes de rompimento em escalas absurdas. Então, assim, a partir daí eu comecei a ter um conhecimento muito diferente do que eu tenho hoje. Que eu tinha antes, né? Na verdade, assim, eu comecei a entender que existe um mercado muito maior. E trabalhei muita definição e especificação dentro de sistemas de engenharia, que no caso eu fiz uma simulação dentro do SAP lá. Fiz todo o cálculo manual e o cálculo dentro do sistema e fiz a comparação. Então, depois que você calibra um sistema de cálculos estrutural, você realmente consegue trabalhar com material de vítreo lá dentro de uma forma muito precisa. Então, era basicamente isso o trabalho. E a partir daí, eu segui sair pro mercado. Aí eu também entrei na mentoria Glass, tô desde 2020 com o Cirilo lá. Veio me orientando na parte de esquadrias, porque meu conhecimento era muito de vidro. A esquadria, o Cirilo que me trouxe muito conhecimento. E agora também fiz a pós-graduação em fachadas ali junto com o pessoal do canal do Serralheiro. E hoje eu sou graduando em perícia judicial e vícios construtivos. Então eu continuo estudando. Estudar é quase que uma paixão, né? Eu vou ali sempre buscando mais conhecimento. E é muito interessante porque dentro do nosso segmento, a gente tava falando aqui no off, mas vamos já abrir. As pessoas saem de uma engenharia civil, de uma arquitetura, sem ter um pouco do conhecimento do que é esquadria. Isso é muito comum pra gente. Então, o engenheiro, o arquiteto, que às vezes vem pedir um orçamento ali, que você é dono de uma empresa de esquadrias, quando ele vem pedir, ele não tem conhecimento do que ele tá pedindo, né? Na verdade, assim, acaba sendo até pior do que isso. Porque quando você pega o engenheiro e o arquiteto, que não tem o conhecimento real do produto, vem até a empresa, tudo que aquele especificador, que aquela empresa fala para eles, eles tomam como verdade. E às vezes eles estão entrando num campo de imperícia profissional por falta de capacitação dentro das universidades, que é um assunto que eles não têm um domínio real, e eles acabam sendo levados a situações que eles não queriam estar, mas eles acabam levando um processo solidário lá na frente. É um nome bonitinho para algo bem cruel, né? Mas enfim, eles acabam recebendo um processo solidário e por falta de conhecimento que eles não possuem, realmente. E quem deveria ali, quem é o meio, né? A transferência do conhecimento para esses profissionais seriam o mercado, as vidraçarias. Hoje ainda assim a gente fala um pouco de norma ali, o pessoal está melhorando muito. Sim. Mas do conhecimento da norma, do que está escrito, para aplicação ainda a gente tem uma distância muito grande. Tem muito erro de interpretação. Sim. Foi isso que fez você ir para a área de perícia muito específico na esquadria, né? Isso, na verdade,
como eu já era engenheiro civil e começou a surgir alguns problemas na região, primeiro eu entrei com elaboração de laudo para alguns escritórios de advocacia e para alguns clientes grandes específicos. E esses clientes, essa demanda existente que foi me direcionando para o lado de perícia. Então, foi uma consequência, né? Eu formei engenheiro, não estava esperando atuar nessa área de patologias e diagnóstico, né? Sim. E, na sequência, acabei entrando, aprofundando, gostando da área e comecei a atuar como perito judicial dentro de processos que envolvem esquadrias e vidros. Perfeito. Você consegue explicar pra gente como funciona esse processo de laudo, de investigação, para até uma curiosidade acho que minha e do Jadson, mas também de todo mundo que tá ouvindo? Vamos lá, todo o processo, ele se inicia através de um laudo. E laudo tem alguns profissionais do mercado que são capacitados à execução deles. Existe uma regra ali que a pessoa vai elaborar esse laudo. O cliente vai levar esse laudo sempre para um escritório de advocacia. O advogado, ele monta a peça. Então, ele vai iniciar o processo. Iniciar o que a gente chama dentro do âmbito jurídico de lead. E depois que a lead já está executado, provavelmente já vai ter entrado ali, o cliente já entrou com o processo, a empresa já entrou com a defesa, aí nós vamos ter o juiz, ele chama o perito judicial. Aí que entra a figura do perito judicial. Ele é neutro e ele é o expert selecionado da justiça para trazer o conhecimento técnico para o juiz. Por isso que ele tem que ser extremamente neutro. Então, o que acontece? O perito judicial, ele vai pegar, ele vai interpretar, vai ler os laudos já apresentados e ele vai criar um laudo dele em cima dos fatos, fazendo vistoria no ambiente, entendendo o que aconteceu e trazendo os fatos puro, com uma conclusão extremamente técnica, para o juiz tomar a decisão dele. Então, assim, o perito judicial, ele auxilia na tomada de decisão e muitas vezes na definição do caso. Então, E normalmente as duas partes vêm com um laudo da parte X e um laudo da parte Y, mas você Exatamente. analisa também. Exatamente. Quando chega uma solicitação dentro do sistema, eu tenho todo o material que já foi discutido ali dentro do processo. Eu tenho acesso a tudo, desde a história do caso, como começou, a discussão, a briga. E, assim, pode ir muito longe. Ah, já chamei a empresa 300 vezes e não veio dar uma solução. Porque, assim, nenhum processo se inicia sendo um processo. Ele se inicia com uma discórdia, ou com uma desavença, ou normalmente que a empresa não deu a devida atenção. Eu falo, assim, muito do processo judicial só se torna um processo judicial porque a empresa não deu a devida atenção para o cliente. Eles não entendem ainda que o cliente é a parte fraca. É o alvo, né? Manutenção, alguma coisa do tipo, né? Exatamente. Mas você como perito, quais são os documentos que você avalia a hora que você pega um processo? Tipo assim, que informações que você precisa da construtora, da empresa de esquadria, Ó, do cliente? tá, vamos lá. Entre inúmeros documentos ali que pode ser avaliado. Desde contrato de construtora, contrato de cliente com empresa de esquadria, manual do usuário. Aí a gente entra na parte normativa, quando é elaboração. Eu vou entrar em normas técnicas, catálogo de fabricante. Porque se ele seguiu toda a norma, mas ele não seguiu o catálogo do fabricante, ele colocou... Quer dizer, ele tomou uma decisão sem estar devidamente laudada ou testada. Sim, sim. Que a empresa de desenvolvedor de perfil, ele vai te entregar um método. E quando você sai daquele método que foi testado, você está assumindo o risco. Sim. Então, assim, até o catálogo de fabricante tem que ser respeitado. E as pessoas, às vezes, não levam isso em consideração. Entendeu? Isso é muito interessante porque hoje os nossos clientes pegam e falam assim: nossa, mas tem, ou sei lá, tem pouca tipologia aqui nessa linha, tem poucas informações nessa linha. Sim. Mas, tipo assim, a gente do sistema, né, falando pelo nome da Vetro, a gente respeita o catálogo. Então a gente não vai colocar uma opção de um projeto, uma opção de um marco, uma opção de uma folha, uma opção a mais que não tá no catálogo, porque daí se der qualquer problema a gente vai procurar informação do sistemista. Então, 100% a gente vai respeitar o catálogo. Ah, mas eu sou uma empresa e eu quero usar um outro perfil aqui no marco da folha, eu quero usar na largura outro perfil, eu quero mudar o projeto. Você pode ir lá, duplicar o projeto e ao fazer essas alterações, mas a responsabilidade passa a ser sua e não mais da WVetro, entendeu? É até interessante você trazer isso, porque muitos clientes questionam a gente. É muito comum, né? Tipo, mas aqui eu trabalho... Vou ser sincero, aqui eu trabalho com perfil de janela na folha. Tá, mas aí você trabalha, não um catálogo, propõe isso. Então a responsabilidade acaba sendo sua, não tem problema, mas a responsabilidade tem que ser sua. Exatamente.
Tem que tomar muito cuidado realmente com isso. Uhum. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê o seguinte no artigo 18, que é processo solidário. Ele prevê que todo mundo que teve lucro no processo de execução do produto, ele está omisso a tomar o processo solidário. O cliente ele pode entrar contra qualquer parte ou todas as partes ao mesmo tempo. Uhum. Então, ele pode entrar desde quem executou o projeto, até quem entregou, até um especificador, o arquiteto, o engenheiro, a construtora, tá todo mundo disponível para o cliente entrar com esse processo. Uhum. E assim, o Código de Defesa do Consumidor, que as pessoas não entendem, é que ele não é para proteger o consumidor que é leigo, é para forçar o técnico a ser técnico. Uhum. E as pessoas confundem isso. Uhum. Porque assim, os responsáveis técnicos, normalmente eles não são responsáveis técnicos verdadeiros e não são técnicos verdadeiramente. Uhum. Então, o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor está aí para isso. Ele força todo mundo a se colocar no seu lugar. Se eu sou engenheiro civil, eu sou pós-graduado, eu tenho que falar e agir como tal. Uhum. Isso aí parte até da ética de cada um. Que aí a Sim. gente vai entrar num âmbito muito maior. E quando você se forma ali, você se compromete a seguir as regras e a ética, né, da profissão. Exatamente. Inclusive, agora, dia 26 de maio, eu fiz uma palestra no Congresso do Guarda-Corpos. Uhum. E é exatamente sobre isso, é blindagem judicial. Uhum. E um pouquinho do que eu trago ali dentro. Que assim, a maior blindagem que existe para um profissional de engenharia e arquitetura é um profissional ético. Aquele cara que é um profissional ético, ele já é um profissional blindado. Porque ele não tem falha. Uhum. Ele seguiu o que a norma pede, ele seguiu o que o manual pede, ele seguiu o que tem que ser feito, ele fez a parte dele corretamente, ele acompanhou, ele vistoriou. Esse profissional ele vai ter algum problema? Não vai. Você entendeu? É isso que eu falo. A Se maior ele tiver blindagem que existe é a ética profissional, não tem como a gente fugir disso. É que se ele tiver também algum problema, ele vai ter o respaldo ali da onde ele Da procurou a onde. informação. Então, Exatamente. deu um problema, mas eu segui isso. Eu segui a norma, eu segui o catálogo, eu segui quem produziu, o projetista. Ele vai ter um respaldo para ele poder responder isso judicialmente. Exatamente. Ele nunca vai tomar um processo criminal. Sim. Pode acontecer de chegar um processo civil? Pode, porque existem humanos envolvidos. Uhum. Sim. Então, o humano é falho, pode acontecer um erro, Sim. mas é diferente. Porque ele nunca vai ter a intenção de ter um lucro maior ou um ganho próprio em cima de uma obra ali que vai onerar o cliente. E só pra gente ter esse princípio, a gente já não vai ter um processo criminal. Dificilmente esse profissional vai tomar um processo criminal. Uhum. Só se for uma falha absurda, entendeu? Sim. E na hora que você vai realizar a perícia, qual que é os principais desafios que vocês têm? Tem alguma coisa tipo... Ó, vamos lá. Você- O que às vezes acontece? Quando eu sou o laudo inicial, eu pego tudo no lugar. Então, por exemplo, já peguei casos que eu fiz o laudo inicial e precisei solicitar interdição, desmontar ambientes porque eles estavam oferecendo risco, porque eram ambientes públicos. Uhum. E aí o que acontece? Quando você está na figura de perito e você chega, nem sempre aquela estrutura existe mais. Então, assim, se quem fez o laudo inicial não tem expertise de solicitar que aquele material seja guardado, que ele seja devidamente registrado, você perde, o seu laudo fica inconclusivo, porque você já não tem acesso mais exatamente ao que está acontecendo. Porque às vezes chega um processo que já está 1 ano na justiça. A hora que eu chego, como que eu vou fazer a avaliação? Eu sou obrigado a fazer a avaliação fotográfica, Uhum. fazer a anamnésia da obra, que é basicamente estudar os fatos e interpretar. Uhum. Então fica um laudo mais subjetivo. Impreciso. Porque a estrutura já não tá mais lá. Eu já Quando- perdi acesso realmente ao físico da coisa. Então, aí o que acontece? Documentação. Tá, mas beleza, tinha laudo de laboratório? Aquele produto foi testado? Cadê esse laudo? Cadê sua documentação? O que o cliente assinou? O que a empresa entregou? O que a empresa tem de documentação? Aí você vai sair da documentação. Você parte da documentação. E hoje o que acontece? Empresa de esquadria tem documentação? Não. Porque assim, existem até bons projetos no mercado, mas esses projetos eles não prevêem um processo futuro. E eles não fazem a documentação correta para se defender futuramente de um processo. Eles não pensam nisso, né? Não pensa, não é levado em consideração. Tem até uma ferramenta no nosso sistema na versão premium que é o quê? O cara tá entregando a obra, quando ele vai finalizar ali a entrega da obra, ele consegue fazer um checklist da obra com foto, com informação. Ele define quais são as perguntas, respostas e formas de registrar isso como foto, exatamente para isso. Porque, a princípio, quando a gente criou essa ferramenta, foi porque o cliente reclamava pra gente assim, eu entrego a obra pro meu cliente, dá 2 vezes ele fala, a fechadura tá quebrada, o vidro quebrou. Só que quando eu entreguei, tava tudo certo. A princípio, a ferramenta era para isso, para os nossos clientes ter um respaldo para falar pro cliente dele, olha, mas eu entreguei certo, você assinou o documento, a gente fez o checklist de obra e entregou. Só que eu tô vendo que essa ferramenta vai além, vai para uma questão
jurídica. Pode Do ser tipo usado. assim, daqui 2 anos, o cliente me reclamou de uma coisa, mas quando eu entreguei não tava assim, ele assinou, responsabilidade acaba sendo um pouco do cliente. Exatamente, mas junto com isso, ele entregou o manual do usuário. Sim, tem isso. Você entendeu? Entendi. Existem outras coisas. Uhum, Quais que são os termos de garantia? Ele entregou o termo de garantia para esse cliente? uhum, Porque se ele não entregou, ele está sujeito que tá na lei. uhum, Entendeu? Se ele não fez a regra e a condição, a empresa tem o poder de criar a regra, a condição e os termos, uhum, mas não faz. uhum. Aí o que você fica sujeito? Ao que a lei diz. Então seu prazo é muito maior, não fala que você não prevê uma manutenção preventiva. Então você induz como se fosse entregar um produto hoje, daqui 5 anos ele vai estar exatamente igual. Não vai. Uhum. Tem que ser feita uma manutenção nesse produto, Sim, mas sim. cadê? Onde está escrito? A norma pede, né? É. Que você, quando vende, você tem que entregar o manual para a construtora, para o usuário, de como tem que ser utilizado. Então a norma exige isso exatamente para depois, lá num processo, você ter essa informação que foi passada. Previsto. É igual É vocês previsto. falam, é lei, mas o pessoal não segue. Não. E se faz, isso é um baita diferencial que, na verdade, é obrigatório. Sim, sim. Tipo, é tão É simples. que assim, o problema é que o nosso mercado, ele trata o mínimo como luxo. É, Uhum. E assim, as empresas que entregam isso, vende, cobra e ganha muito mais por isso. sim. Ela é um diferencial É um diferencial dela que não deveria Que não ser. deveria ser. É tipo quando você Isso. fala assim, nossa, essa pessoa ela é honesta. É isso. uma obrigação ela ser honesta. Agora, uma empresa que entrega um manual é obrigação dela, não é é o uma mínimo. qualidade. Só que É o mínimo. no É o mercado mínimo. nosso é um baita É diferencial. um baita diferencial, isso é verdade. Maurício, qual é as principais irregularidades que você encontrou nesse período de perícia com esquadrias? Assim, você consegue consegue compartilhar com a Sabe gente? quando abre ali? Ó, vamos lá. O caderno, né? Essa ficou grande, a resposta é bem É extensa. extensa. Existe tudo. Existe de tudo. Quando chega, realmente, assim, mais agravante, vamos colocar nesse formato, que são mais sérias. Substituição de vidro em guarda-corpos. Uso de vidro incorreto. Uhum. Ou subdimensionamento do perfil de esquadria. O pessoal não leva em consideração realmente a pressão de vento que está sendo exercida naqueles perfis, isso não dimensiona. Já peguei tombamento de peça, já peguei porta de 4 metros que deslocou por 3,5 metros até bater na parede da sala. Caraca. Então, assim, existe uma gama de acidentes que acontecem que eles simplesmente não são expostos. Uhum. Eles ficam ali, tá em âmbito judicial, o cliente não quer ter problema, não quer exposição. Ninguém quer exposição. Uhum. Acontece acidentes. Uhum. Mas esses acidentes, dificilmente eles vêm à tona. Uhum. Então, assim, mas existem erros mais sutis, que também são preocupantes. Eu já peguei uma porta de 6 metros por 2, onde tinha um consultor, estava corretamente especificada, mas na hora da instalação, ela estava 3 centímetros fora de prumo. Aí o cliente, a reclamação inicial, faz 2 anos que eu instalei essa porta, ela é um item decorativo excelente, mas eu nunca consegui passar por ela. Caraca. E aí? É uma porta barata? Entendeu? Então, assim, cadê a empresa para dar o respaldo técnico? Vai fazer manutenção é complexo, com certeza. Pô, é um item de grande porte, envolve içamentos. Vocês sabem a complexidade Sim, disso. sim. Então, assim, mas existem falhas também que envolvem a empresa de esquadria e vidro e não necessariamente são delas. Mas elas deveriam prestar atenção. Sim, sim. Uma coisa que eu falo que é muito importante e as pessoas ainda não levam em consideração. Antigamente, vãozinho de esquadria tudo padrão. Então, a esquadria era projetada para o vão. Hoje, a gente tem vãos absurdos. Hoje, o vão tem que ser projetado para a esquadria. Você tem que passar qual que é a carga que vai estar chegando naquela parede superior, nas paredes laterais. Aquele engenheiro civil imaginou que ele vai ter uma carga pontual absurda dessa naquela parede? Não tá. Não foi prevista. E as paredes não estão preparadas. E a gente pode ter problemas de deslocamento, de arrancamento, vários problemas que acontecem porque simplesmente não foi projetado. Os projetos não conversam. A empresa de esquadria não conversa com a construtora, que não conversa com o arquiteto. Então, tá faltando a compatibilização de projeto. Todo projeto de esquadria, ele tem que ser compatibilizado com o restante da obra. Hoje, o encanamento de banheiro é compatibilizado. Mas a esquadria, que é aí 10 a 15%, para falar pouco, do valor da obra, eles não compatibilizam. Às vezes eles pensam em compatibilizar a questão estética, né? Estética. Uma linha minimalista, Sim. vai ficar muito bem aqui e tudo mais. Mas a questão técnica eles não pensam. Então, tipo Não. assim, às vezes eu vejo, e ao tempo que eu tô no setor, eu consigo perceber que todo aquele gráfico que o sistemista coloca muito bonito no catálogo, mostrando a região que você pode aplicar o tamanho, a altura e a largura das portas, são ignorados.
E aquilo é muito crucial, dependendo de onde você tá. Então, por exemplo, se você tá numa região 5, se você tá numa região 1, você tem que olhar aquele gráfico da linha pra saber qual é a porta e qual a altura máxima você pode colocar. E as pessoas não olham isso. Tem todo um Os cálculo por fabricantes, trás. sim, tem uma engenharia por trás disso. E ainda assim, o que tá ali, eles colocam a pressão de vento, região, mas a 6123, que é de ventos, ela leva ali, tem um downburst, que pode dar uma pressão de vento absurda, pontual. Isso daí não tem previsto. Isso aí a gente perde até um pouco. Aí você coloca regiões, Campinas, Valinhos, Vinhedo. Ali é extremamente complexo. A gente tem ventos pontuais que são absurdos. Não é que ventou na cidade inteira, mas existem canais de vento. Sim. E isso daí, onde ele passa, ele joga tudo longe. Entendeu? Teve um caso, acho que foi em 2020, que pegou uma rua de Campinas e arrancou vários envidraçamentos de sacada. Por quê? Porque deu um vento pontual, num lugar pontual. Aí vai falar, pô, mas o vento foi muito forte. Não, esse vento é previsto em norma. O problema é que as pessoas não consideram ele. E aí voa telhado, voa estrutura metálica, não é só esquadria, voa Sim, tudo, entendeu? Voa tudo. Dentro da perícia chega de tudo, entendeu? Então, assim, você pega o conjunto, pô, voa o telhado, voa a esquadria, voa a porta, voa a janela, voa. Mas não é só... É o costume do brasileiro. Ele vai atuar em todos os segmentos ali paralelos. É que aquele gráfico ele vai te dar uma orientação. Uma orientação. Não necessariamente você vai resolver o seu problema, mas se você conseguir seguir pelo menos o que tá ali, adianta muito o processo para você. Aquilo é o mínimo. É a mesma coisa da norma. Aquilo é o mínimo. O mínimo é você olhar aquele gráfico e estudar ali e avaliar o que a empresa de desenvolvimento te entregou. Sim. Isso é de graça, tá ali, tá na sua mão. Não é que eu tenho que fazer um esforço intelectual absurdo, eu só tenho que pegar e ler. Diferente da norma que eu tenho que ir lá, comprar a norma e tudo mais. Ali não, ali o fabricante traduziu para você a norma, colocou a informação ali para você poder só consultar. E às vezes as empresas não consultam isso. Ali, né? Já tá mastigado, né? Sim. Aí, voltando ao foco da conversa sobre os problemas. Os mais comuns, né? Outra coisa que é extremamente comum, e assim, é um agravante absurdo, que é uma interpretação. Vamos lá, por via de regra. O que é um guarda-corpo? Guarda-corpo é o último item antes da queda. E aí, situações muito frequentes, ainda mais em uso de vidro temperado. O que o pessoal faz? Eles pegam uma fachadinha de loja, segundo andar, tem um guarda-corpo. E o que eles fazem? Vem um monte de vidrinho 8mm temperado fixo. É uma fachada ou é um guarda-corpo? Eu acho que é uma fachada. Não é uma fachada. Porque o guarda-corpo é um item de segurança. Por definição, ele é o último item antes da queda. Então, a partir do momento que ele é o último item antes da queda, ele é o guarda-corpo. Não importa, não tá falando qual material que é. Pode ser madeira, pode ser vidro, pode ser aço, pode ser qualquer coisa. Então, assim, já é uma falha de especificação. E é uma das falhas mais comuns que eu encontro no mercado. Porque você imagina, você tá dentro da loja, no segundo andar, vem uma criança correndo lá, brincando, dá uma pancada nesse vidro. E esse vidro romper. O que tá segurando essa criança do segundo andar? Você vai ter o pior tombo possível, que é o que eu falo, o tombo de vidro e caco. Você agrava a situação. Pior o que já tá ruim. Pior o que já era ruim. Então, assim, pra mim, essa interpretação de norma é uma das falhas mais grosseiras que a gente encontra hoje. Erro comum. Vidrinho laminado, guarda-corpo. Tá, mas ele não... Aí é um erro quase que básico, né? Eles não fazem a colagem estrutural entre vidros. Esse vidro ele vai dar corte mecânico. O laminado, ele é um vidro que ele não se desprende, mas se ele tá biapoiado, ele dá dobra. É pior do que você usar um vidro temperado. Então, assim, você tem que saber usar a norma no seu contexto inteiro. As pessoas têm que ler a norma, interpretar a norma e aplicar a norma de forma correta. Mas o que a gente vê no mercado hoje? O cara lê a norma, fala, pô, vidro laminado. Tá, e o cara vai lá e já peguei fachada de loja, 2,30 m de altura, laminado 4x4. E aí? Ele chegou na pior situação possível. Ele usou o vidro certo e colocou da pior forma possível. Você entendeu? O que adiantou? Qual que foi a coerência desse produto? É um produto sem coerência. É um produto que nunca poderia ter sido solto no mercado. De novo, Código de Defesa do Consumidor 39, inciso 8. Produto que não é normativo, ele não pode ser inserido no mercado. A pessoa fala, a forma tem força de lei, não tem força de lei. Sim, a norma ela tem força de lei. Depois que teve o artigo 39, inciso 8, onde eu não posso colocar um produto que não seja normativo, por interpretação eu não consigo falar que a norma não tem força de lei mais. Na verdade, hoje, a norma, ela é uma lei travestida de norma. Inverteu a situação e o pessoal ainda não entendeu esse conceito. Não é o contrário mais. Antes, quando não era obrigatório, eu poderia lançar um produto no mercado que não fosse normativo, sim, a norma não era lei, mas tinha força para tal, porque ela servia de base de referência. Mas hoje,
que eu tenho a obrigação de lançar um produto normativo, você entendeu? Uhum. E aí as pessoas ainda não têm Inverter. uma interpretação clara disso. E aí eles se perdem nesse ponto. Você entende a situação? Acabou. Eu preciso colocar um produto normativo. A partir daí, norma é lei ou não é? É interpretação. Uhum. Mas é uma Entendi. interpretação clara e lógica. É simples, né? Eu não tenho que fazer força para eu chegar nessa interpretação. Você entendeu? Se eu não posso pôr um produto normativo, a norma é lei. É claro. Você entendeu? Ela Entendi, é entendi. tratada como lei? Não, mas é aí Não. que eu falo. Ela é uma lei travestida de norma. Uhum. Você entendeu? Sim, Só sim. que não é tratada como lei. Só que ela não é tratada como tal. Uhum. Mas você vai ser cobrado por ela como se fosse. E você produz aquilo que você não tem conhecimento de como tem que ser produzido. Uhum. Exatamente. As pessoas às vezes entendem que a norma é meio que uma vilã, assim. A gente fez a pós lá junto e vendo a norma, acompanhando e conhecendo um pouco da norma, ela só te auxilia. Ela é um auxílio para você. Então, por exemplo, às vezes eu vejo a empresa fazendo de forma errada, sendo que tem uma norma para ela consultar que vai ensinar ela a fazer da forma correta. Tem pessoas que ficaram ali batendo a cabeça de como é a melhor maneira de fabricar, qual a melhor maneira de instalar, qual é a melhor maneira para colocar isso tudo, ficar para facilitar a sua vida e você não usa. Então, tipo, eu preciso aprender sobre esquadria. Se você aprender a norma primeiro, você vai aprender sobre esquadria, vai ficar muito mais fácil. As pessoas não entendem isso. Exatamente. É assim, é o que eu falo. A norma é a partida. Ela não é o final. Ela Sim, não é o sim. objetivo. As pessoas tratam norma como objetivo. Uhum. Mas por que existe isso? É porque o nosso país ele ainda tem o conceito de guerra de preço. Uhum. Nós não temos produtos técnicos sendo vendidos. Não tem não vamos generalizar. Existem, Uhum. mas são poucos os casos onde você realmente tem um produto técnico no mercado. Porque normalmente a própria construtora, a gente sabe o formato de compra extremamente agressivo que Sim. possui. Ele pega o cara que tem uma estrutura com 50 colaboradores, 100 colaboradores e coloca brigando com o cara que tem 3 funcionários e uma saveirinho levando Sim, vidro em sim. cima. Tá. E assim, a construtora coloca isso daí no mesmo nível. Uhum. Aí é um trabalho de posicionamento. A empresa tem que se destacar. Só que isso não é simples. Uhum. Porque às vezes ela não consegue contar para aquela construtora exatamente isso. E a construtora não leva isso em consideração. Só que aí, o que está começando a acontecer? A 15575, desempenho, já começou a fazer as construtoras entender Sim. que eles têm que observar, sim, para a qualidade dos fornecedores dele. Uhum. Não é só pegar um produto e colocar ali e tá tudo bem. Entendeu? O pessoal tem que fazer um trabalho de explicar toda a esquadria pra consultora, né? Sim. Porque, por exemplo, assim, hoje é muito raro isso acontecer no ramo das construtoras, mas muitas construtoras hoje contratam uma pessoa para equalizar proposta. Então, ela vai poder fazer, eu tenho 5 propostas de esquadrias, ela contrata um consultor e fala, olha, eu tô com essas 5 propostas, eu preciso que você equalize porque estão totalmente disparadas. Então, uma me oferece o mesmo produto por 40 mil, outra me oferece 150 mil. Eu preciso que você faça a equalização para ver o que tá de errado. É raro as construtoras que faz isso, mas é o correto. Uhum. A gente tem um exemplo em uma gravação que a gente fez aqui, eu nem lembro quem falou, porque eu sou meio ruim de memória, mas ele falou, se eu tenho um carro que no valor lá da FIP tá 100 mil reais, Foi o Luiz. e aí eu recebo uma proposta desse carro a 50 mil, eu não vou achar estranho? Uhum. Então, Exatamente. alguma coisa tá acontecendo com esse carro. E as construtoras não. Se eu tenho uma de 50 mil, eu vou pegar de 50 mil. Pra ela, nossa, perfeito. Uau. Eu tive um É. save aqui de 50 mil, de 50% em cima da proposta. E não é, Uhum. porque alguma coisa tá estranha. Isso em tudo, né? Em tudo. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que Isso daí é desconfiar. fácil. Quando a gente pega, principalmente na parte de esquadria, quando você faz alteração de componentes, principalmente, Uhum. você sabe a variação de preço que você tem. É absurda. Você tem rodando de 7, você tem rodando de 150. E o cara não tá levando isso em consideração, ele só tá considerando o produto mais barato possível. Uhum. E aí volta de novo pro processo, tá? Ele comprou um produto, sabendo que aquilo era problemático, sabendo que aquilo aferia a norma, ia dar problema, e ainda assim ele escolheu esse produto Uhum. para ganho, ele pode, de repente, a situação sair de um processo civil e entrar num processo criminal. É isso que eu falo. No âmbito judicial, a interpretação é do juiz. Você entendeu? Uhum. O profissional vai lá, vai entregar. Aí você imagina, esse processo vai se alongando, vai se alongando. O cliente vai ser aquela primeira pessoa, saiu. Depois as partes começam a não querer absorver esse prejuízo. Uhum. E vai sobrar no final lá, quando é o nosso produto, a construtora e a esquadria. E é que é interessante, quem você acha que ganha numa situação dessa? Como assim? Quem você acha que vai ser realmente ficar com o prejuízo final? A construtora ou a empresa de vidro que ofereceu e colocou um produto não normativo? Você entendeu? Ele nem poderia ter oferecido esse produto.
Não poderia. Ele não poderia... É isso que as pessoas não entenderam ainda. Ele não poderia ter colocado esse produto no mercado. Porque ele é o especialista daquela Produto. estrutura, daquele produto. Ele que tem que ter o conhecimento. A construtora, ela tem um conhecimento sobre construir todo ali o empreendimento. Mas aquele item do empreendimento é responsabilidade um pouco a dele. construtora, ela tem ela nunca vai deixar de ter a responsabilidade técnica. Uhum. E é isso que tem que ficar bem claro. Então, assim, a partir do momento que ela emitiu uma RT de execução, ela é responsável ela é corresponsável por cada item inserido lá dentro. Uhum. Mas quando a construtora está comprando da empresa, é um outro contrato. Uhum. Você entendeu? Então você já não tem mais ali. E quem vira cliente? A Construtora. construtora. Você entendeu? Entendi. Então, assim, inicia-se um novo processo em outro formato. Uhum. Entendi. Você entendeu? E hoje você faz esse trabalho também, Maurício, com as empresas de esquadrias para não ter esse futuro? Hoje, problema futuro? não, nunca peguei empresa de É. esquadria para atuar. Normalmente eu entro realmente com a parte de consultoria para escritório de advocacia Sempre e advocacia, orientação né? de projeto. Uhum. Eu não entro no próprio mercado. Porque assim, o nosso mercado, ele já tem muitas pessoas falando do mercado para o mercado. Sim. Eu tenho consultor falando para vidraceiro, vidraceiro falando para vidraceiro. Aí você tem profissionais extremamente bem capacitados falando para vidraceiro. Você tem engenheiro falando com engenheiro. Mas a conversa está sempre na bolha. Uhum. Eu não tô falando na bolha. Minha conversa tá na advocacia, tá no Sim. jurídico, Uhum. tá com arquiteto, com engenheiro. Agora que eu tô começando a ter alguma comunicação com o pessoal do meio, Uhum. entendeu? Porque agora que eles estão procurando também conhecer, né? É porque vai Porque- acontecendo, você vai aumentando, né? Eu Uhum. brinco, mas o meu ramo, ele tá em expansão ativa absurda. Sim, sim, sim. O seu ramo você fala de De esquadria, perícia. de perícia. De É. perícia. Porque esquadrias tá muito ainda, mas Tá, também. ainda falta profissionalizar ainda muito o segmento. Mão de obra profissionalizada, ela é complexa em qualquer segmento. E qualquer segmento que você precisa de uma mão de obra especializada, a tendência é ficar ainda mais complexo daqui para frente. Uhum. Já existem pesquisas que falam de colapso da mão de obra em 15 a 20 anos. Porque não tem profissionais novos entrando, o que entra não se sente valorizado, a internet é uma rota de fuga extremamente barata que o cara consegue serviço no mundo inteiro. E cadê? Quem que a gente vai pôr ali substituindo? Você vê ali os bons profissionais, tá tudo de cabelinho branco. E trabalhando E ainda, porque é trabalhando, o que tem o porque conhecimento. Não consegue nem parar. Sim, sim, sim. Assim, sim. a hora que mais 10, 15 anos que esses profissionais começar a parar, é a nova geração, mas ela não está sendo devidamente treinada Uhum. e devidamente capacitada. Não é que não exista. Temos bons, mas não o suficiente. Suficiente. Isso daí é a mesma defasagem que a gente possui hoje dentro do ensino de engenharia. Nenhum país consegue ter desenvolvimento com mais advogados sendo formados do que com engenheiro civil. É sempre o contrário. Os engenheiros, todas as engenharias, mecânica, civil, robótica, enfim, toda a parte tecnológica tem que subir primeiro. Para depois o país dar o boom. Uhum. Não Sim. vai ser ao contrário. O que está acontecendo com a engenharia hoje? Está reduzindo. Você já tem pesquisa ali de federais com 38% menos de intenção de vestibular. Então, assim, a parte acadêmica especialista, ela está diminuindo. Uhum. Por Sim. quê? Porque não é valorizada. Uhum. Porque o cara que se forma, ele vai lá, ele entra no mercado, ele faz um projeto por 1/5 do valor real que deveria ser feito. E aí vira aquela brincadeira do Uber, né? Mas a engenharia, ela é uma profissão nobre, extremamente técnica, Uhum. e que é o que eu brinco, mas o médico mata um. O engenheiro civil que falha, ele mata vários. Entendeu? É extremamente complexo daí. A responsabilidade e o que é cobrado quando deu um problema real. Cai no CREA, o CREA é extremamente agressivo. Uhum. E o CONFEA também. Sim, sim. Com o Vinícius agora tomando posse, quem que foi preso e quem que perdeu o CREA permanentemente do acidente de Mariana? Os engenheiros. Entendeu? Porque Quem são ficou preso? responsáveis. Os engenheiros. Uhum. Não foi os administradores. Não é. É a técnico. Ele não poderia ter aceito. Ele é o responsável técnico por aquilo. O restante vai fazer pressão. Eles estão olhando números, dinheiro. Sim, É sim. a função deles olhar dinheiro. Uhum. Mas quem que tem que olhar no âmbito ético, no âmbito de resguardo da vida, no âmbito profissional, é aquela pessoa com capacidade técnica. Uhum. Você entendeu? Inverteu, Que ele estudou pra isso, Ele né? estudou para isso. Aproveitando que você entrou nessa questão de graduação, eu acho que a gente já falou, mas vamos falar mais um pouco. A defasagem, o problema que a gente tem na formação de engenheiro civil e arquiteto, que durante toda a graduação dele, ele não tem esse conhecimento de esquadrias. Então, numa graduação de civil, você tem o conhecimento de cerâmica, de concreto, de pintura, de encanamento, mas você não tem uma matéria que fala sobre esquadrias. Como você vê isso? Isso é muito preocupante. Isso é extremamente grave, porque assim, eles vão sair da faculdade, já é normal, todo mundo sabe que não sai um profissional extremamente capacitado. Uhum. Ele sai ali dentro do limite da universidade, que existe um limite. E ele vai ganhando expertise no mercado, isso é natural. Mas assim, o conhecimento zero,
ele é problemático. Uhum. Ele não é orientado, porque assim, quando ele sai, ele viu cerâmica, ele não aprofundou em cerâmica, mas Não. ele viu, ele sabe que existe, ele sabe onde buscar. O vidro esquadria, ele só tem a empresa de vidro esquadria. Se torna a única referência que ele tem. E se ele chega numa empresa que não é idônea e aquela empresa dá os parâmetros dela para ele, não o parâmetro normativo de mercado, isso se torna lei para aquele profissional. E às vezes ele só pode descobrir isso aí lá na última instância, no Uhum. pior momento possível. Eu falo, quando você tem um problema, quanto antes você descobre ele, é mais fácil para você corrigir. Sim, sim. Porque, por exemplo, assim, eu sou formado em engenharia de produção e você é engenharia civil, mas eu duvido que em alguma dessas duas profissões a gente falou sobre a 10821, que é uma norma que fala somente sobre vedação vertical, que são as esquadrias. Eu duvido que na sua engenharia você aprendeu. Não existe. Isso não existe em lugar nenhum. Inclusive, assim, eu faço algumas palestras dentro de semana de arquitetura, de engenharia. Já fiz ali na região de Itapira, Mojimirim, Bragança Paulista, Campinas. Não vou expor as universidades, mas já fiz em algumas. Uhum. E, assim, é chocante o impacto que eu acho engraçado. O maior impacto, ele não acontece só nos alunos. Ele acontece nos professores atuantes. Uhum. Aquele profissional, ele olha e fala, meu, eu sou responsável por isso. Uhum. Eu posso tomar um processo por isso. Uhum. Eu brinco, mas eu já peguei arquiteto depois que fez lá, ele contando no dedo para ver a responsabilidade técnica dele em cima da obra. Então, assim, é brincadeira, mas é sério. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque aquele cara não tinha o conhecimento mínimo do produto. Exatamente E isso. ele, Se ele soubesse que tem uma norma que rege só aquela parte, pode ser que lá na frente ele procure conhecer mais, mas na faculdade ele não sai sabendo que existe isso. não. Ele acha que é o certo que ele aprendeu tecnicamente numa empresa de esquadria. O problema Sim, sim, mas ele Ele não. não Ele, às aprendeu, vezes, ele não teve um... às vezes ele nem sabe que tem uma norma que rege aquele elemento da construção dele, entendeu? O certo pra ele foi o que ele aprendeu na empresa de Sim. esquadria. Ih, E exato, exato. deveria ser o contrário, né? Sim, sim. exatamente. Aí é o mercado educando. Sim. Uhum. E assim, aquele profissional que realmente quer, hoje o conteúdo é extenso. Sim. Uhum. O problema é que às vezes os caras também não quer, né? Sim. Ele não vai realmente buscar um conteúdo, vai entender um pouquinho o produto antes de trazer. Às vezes ele tem 2 orçamentos lá, é o que a gente falou, ele vai pelo mais barato, tchau, porque tava um pouquinho mais caro, e não entende realmente a diferença. Ele só opta por preço, porque é o que o cliente dele tá buscando, ele tá sendo pressionado por isso. E é o que ele conhece também. E Ele não vai então, falar, assim, por exemplo, assim, como eu vou equalizar essa proposta? Por isso que normalmente é contratado uma pessoa que tem conhecimento Exatamente. para equalizar a proposta e falar, olha, essa aqui está realmente mais caro porque o produto contém isso e isso. Ele não consegue fazer isso. Isso daí justifica hoje a crescente de consultor que a gente tem no mercado. Uhum. Cada dia surge um consultor novo no mercado. E assim, apesar de alguns consultores eu achar que ele ainda está numa defasagem de conhecimento para uma obra vertical de grande porte, muitos deles têm o conhecimento mais do que o suficiente para uma obra horizontal de alto padrão. Uhum. Então, assim, a gente não pode pegar uma categoria que está surgindo e descredibilizar eles, que eu vejo alguns profissionais fazendo. Existe uma galera que está subindo, que tem um potencial de evolução muito grande e vai ser extremamente benéfico para o mercado, Uhum. porque começa a entrar conhecimento nas pequenas obras, que é o que não acontece hoje. Grandes obras, você não vai pegar uma torre Sena e falar que você vai ter um problema de fachada. Eu não sei quem é o responsável técnico por isso, mas com certeza tá no escritório do Crescêncio lá, ou de alguém do nível dele, entendeu? Não adianta. Porque a responsabilidade é muito grande, É né? muito grande, é 40% do valor da obra, Sim. 30% do valor da obra. Então, assim, aí a construtora já entendeu que esse tipo de projeto é complexo. Uhum. Mas agora, com essa parte de estourei em obra, o cara pegar uma janela, ver que tá um dreno mal posicionado e mandar trocar 250 janelas. Essa construtora vai começar a dar atenção para esse produto? Vai. Você entendeu? Uhum. Mas até o consumidor final, ele precisa entender a importância quando ele vai fazer. Porque, por exemplo, assim, ele tá ali construindo uma casa, ou ele vai comprar um apartamento, ele tá preocupado não que tá errado, mas ele tá preocupado com a decoração ali. Compra um sofá de, sei lá, 50 mil reais, e ele não pensa que o que vai proteger esse sofá, essa decoração interna dele, é a esquadria. Então, tipo, ele tá preocupado com a parte interna, mas ele tem que preocupar a proteção dele. São as Sim. proteções verticais que vão proteger a casa dele, entendeu? Exatamente. A esquadria ela é tão grave quanto uma falha estrutural, Sim. porque o prejuízo é tão grande quanto. Uhum. O preço que você vai ter que fazer pra trocar uma esquadria é muito maior do que você Sim. trocar uma cama da sua casa. O custo é muito grande. O consumidor E o final é transtorno? sempre um tapa-buraco, né? Pra Uhum. ele ali. E o transtorno? E o problema? Sim, E o risco? Você entendeu? é muito A grande. cama, ela não vai trazer um risco real para aquele consumidor. Uhum. Mas a esquadria, sim. Você entendeu? A esquadria, ela traz um risco até de fatalidade. Dependendo da situação, dependendo do lugar.
colocar. Uhum. Então você pega lá, num laudo ali, eu tô elaborando aquele laudo. Como que eu vou nascer isso daí? Eu vou pegar como ela deveria ter sido feita, quer dizer, vou ligar o efeito, Uhum. a causa, a condição, a consequência. Você vai trazendo, Sim. entendeu? Você faz todo um estudo, você traz tudo ali pra chegar naquele finalzinho. Uhum. Então, assim, aquele finalzinho, o impacto às vezes é absurdo. Aí vai atingir o engenheiro da obra, vai atingir o responsável, o arquiteto da obra, vai atingir a empresa de esquadria, vai atingir a construtora, vai atingir todo mundo. Entendeu? É, Eu tenho caso hoje com um engenheiro com CREA suspenso por causa de esquadrias. Você consegue. Eu sei que tem coisas que tem Sim. sigilo judicial e tudo mais. Você consegue trazer um caso de exemplo pra Ó, gente? vamos lá. Eu peguei num único ambiente, tá? Fachadas, segundo andar, com vidros temperados de 8mm em área molhada. Uhum. Então, quer dizer, pessoas correndo em área molhada com fachada, 30 metros de fachada, tudo Uhum. com vidro temperado. Mas aí o agravante. O arquiteto especificou laminado detemperado. Aí vamos lá. Isso daí é um trecho desse projeto. Aí, Uhum. no mesmo projeto, eu tenho coberturas, que eram domos de vidro, que estavam especificados com vidro laminado de segurança. É assim, quando a gente fala de processo, a gente tem que sempre entender o que foi especificado e o que chegou para o Entregue. cliente. Sim. Porque se o arquiteto ele fez uma boa especificação, ele está blindado. Uhum. Mas não quer dizer que o engenheiro está blindado, porque ele é responsável ainda pela execução daquele produto naquele Sim. formato. Uhum. Então vamos lá, aquele arquiteto colocou cobertura, vidro laminado de segurança. Ele não especificou, e ainda ele fez nota. É necessário uma RT específica do item. Esse RT não existe. Aí o engenheiro pegou esse produto, colocou ele no mercado, tirou um vidro laminado de segurança e entrou com vidro 4mm Uhum. comum numa Na cobertura. cobertura? Uma cobertura. Caraca. Então, assim, Sim, dá pra... cabe um processo criminal em cima disso? Muito. Você entendeu? Como que risco é de assim? vida. É risco de vida. Ah, eu tenho estruturas em ambientes insalubres, em vez de ser usado alumínio, um tratamento correto para a área, ou a inox foi feita em aço carbono. Aí Uhum. você tem estruturas lá de 300 quilos comprometida com uma corrosão absurda. Cabe processo. Qual que é a linha tênue entre um processo civil e um processo criminal? A interpretação do juiz. Uhum. Se ele entende que aquilo foi proposital e que é uma falha não é uma falha, como que eu posso colocar? Não é uma falha Humana. não, de conhecimento. É uma falha intencional, Uhum. vai dar problema. Vai Intencional você aumentar o fala que... problema. Ele teve a intenção realmente de ganho próprio, ele foi lá e sim. reduziu a qualidade do Reduzir o item custo pra poder Pra ganhar lucrar mais. mais, para né? lucrar mais. Ah, ele Uhum. tomou essa decisão usando o parâmetro lucro, ele vai ter problema. Uhum. Não Sim. tem como ele falar, ah, não sabia. Uhum. Tá, mas você não sabia, mas para ganhar 50 mil a mais em cima desse item, você foi competente. Sim. Entendeu? Sim. Hoje, agora uma dúvida minha mesmo, particular. Como que é por amostragem que você consegue identificar que um vidro ele não é temperado, ele é comum? Como que é feito em obra? Amostragem. Amostragem? Amostragem, na maioria das vezes. Existem equipamentos, mas assim, o acesso é extremamente complexo. Uhum. Eu não sei o nome do equipamento agora, mas você vê por tensão interna do produto, do material. Ah, mas a amostragem que você faz, você vai e rompe, quebra um Você vidro. vê borda, você vê logo de fabricante, você vê marca de pinça, você vê realmente o rompimento do material. Existem Pra vários ver que ele não é para ver que ele não é temperado e sim é temperado. laminado. Exatamente. Não é comum, perdão. O de comum, ele tava trincado. Já tinha rompido, Ah, entendeu? tá. Aí tinha uma película de segurança instalada de forma errada, que também já estava sendo cortada pelo produto em queda. Daí você Então, consegue assim, verificar. essas são situações que você, quando chega no ambiente, você precisa ser coerente, ético, e falar, meu, interdito isso daqui até ser retirado o produto. Porque algum detalhe te mostrou que aquilo não é temperado, é comum. Exatamente, entendeu? Perfeito. Avaliação. Aí Uhum. é realmente uma interpretação da pessoa que está ali fazendo a avaliação. Perfeito. E existe casos, aí existe o contrário também. Eu já peguei pessoas que veio falando, meu, tô com o visor de piscina vazando, todo úmido, tudo cheio de umidade. Ah, não, é o visor. E a hora que foi avaliado, não tinha infiltração pelo visor. O cara colocou um rejunte em toda a piscina. Ele comprou um produto específico, flexível, e foi aplicado na garagem dele. O produto que era da garagem foi aplicado na piscina e o cara tava com infiltração em toda a parte de rejunte. Então, assim, Nossa. nem sempre a esquadria é o vilão também, tá? A sim, gente sim. tem casos que são o oposto disso. Uhum. Então, assim, existe. Chega Sim. casos, e aí é o que eu falo, precisa da expertise do profissional e de uma avaliação bem feita para ele poder chegar no resultado coerente.
Uhum. Entendeu? Existem Entendi. casos de vários aspectos diferentes. Maurício, que dica, qual normas você orientaria? Pode ser que não saiba de cabeça, mas quais as principais normas você indicaria para quem quer começar a estudar sobre esquadria? Ah, eu já sou um fabricante, mas eu quero estudar a É norma. aquilo lá, o básico, vai pela 10.821, vai para 7199, vai para 15575 desempenho. Uhum. Aí tem a norma de garantias, e que eu não me lembro de cabeça o número, Eu acho que 7192, eu eu tenho acho. anotado aqui. Não sei de Uhum. cabeça Eu agora, também não me mas lembro disso. você precisa saber a garantia que você tem responsabilidade mínima em cima daquele produto, porque também não adianta eu dar uma garantia fora de norma. Uhum. Meu material tem que ter 5 anos, eu vou lá e dou 2. Uhum. Sim. Você já tem coerência, entendeu? Sim. Simplesmente não é válido. E guarda-corpos, 14.718. Guarda-corpos é fundamental, é básico do básico. Eu acho que, assim, ao meu ver, né, as principais são a 10821 e a 14718, porque as duas traz muita informação Muito. que vai dar muito trabalho até pra você que for estudar, porque são, pra quem não sabe, a 10821 é dividida em 7 partes. Então são 7 partes que você tem que estudar, que é o que eu falei. Quando eu vi essa norma, eu falei, cara, quem quer entender de esquadria é só ler as 7 Só ler. partes. Ela sai ali da especificação e da definição do projeto até a instalação em obra, testes, tudo. A norma abrange tudo. Então, tipo assim, quem quer conhecer mesmo sobre a esquadria é só ler ela. É o mínimo. É o mínimo, você vai ler, você vai conseguir entender, e aí você vai se especializar. Ah, eu vou pegar uma linha, eu vou estudar ela inteira. Então, a gente tem a ferramenta para poder seguir, fazer um produto de qualidade, né? Tem. Na verdade, sim, hoje o mercado, além da norma, tem muito conhecimento no nosso mercado já. Hoje a gente tem indústria querendo trazer conhecimento sério, você tem palestra, você tem treinamento, você tem feira, você tem vídeos no YouTube que tem um conteúdo excelente ali dentro, o pessoal tá entregando de graça, mas o que eles preferem fazer? Comprar o curso do fulaninho, do ciclaninho, Uhum. que vai fazer ele ganhar um monte de dinheiro, mas o cara nunca tocou numa norma ali dentro, entendeu? O cara nunca ensinou, ele ensinou a produzir, entendeu? É a produção pura. Pega e junta. Pega e junta. Isso não é conhecimento técnico. E os maiores produtos que chegam pra você é sempre fachada, ou sempre cobertura, ou tem alguma coisa nesse sentido? Sempre é diverso. É diverso, é diversificado. Chega visor de piscina, chega fachada, chega cobertura, chega guarda-corpos, chega portas de grande dimensão, uma certa frequência, chega porta pequena, chega problema de estanque, chega infiltração, umidade, chega fachada, chega de tudo. Uhum. Realmente, assim, a gama de produto que envolve vídeo esquadria é muito abrangente, entendeu? Uhum. Então ele vem em vários aspectos diferentes, em vários formatos, cada um com a sua seriedade. Sim, entendi. E às vezes eu falo, é uma infiltração. Tá, mas para aquele cliente aquilo é complexo. Sim. Uma infiltração numa fachada que o cliente pagou 2, 3 milhões. Você entendeu? Não é só o fato de ser uma infiltração, tá? O que está impactando? Entendi. Quantos clientes esse prédio comercial está perdendo? Qual o volume de reclamação que ele está tendo? Isso aí começa a envolver toda uma perda oculta, que não é só o produto, só o vazamento, entendeu? Isso aí, quando você entra no processo, ele tem todo... Tem uma vertente, Ele né? tem uma vertente muito abrangente lá de prejuízo que a empresa de esquadria não levou em consideração. Uhum. E que às vezes depois o cara converte isso no projeto, no processo e joga. Uhum. Sim. Entendeu? Então, assim, você tem uma limitação muito grande disso. Assim, você que faz perícia em esquadrias de alumínio, é o mesmo? Você consegue fazer perícias em esquadrias tipo de PVC, em outras categorias, ou é mais voltada para o alumínio? Eu já peguei de PVC, assim, o caso mais sério que eu peguei de PVC é que eles não usaram o aço interno. Fizeram só A alma, né, a que eles alma. falam. Exatamente. Então, assim, isso é muito sério. Entendeu? Era vãos menores, mas, é um absurdo. Que você vai fazer perícia e não tinha alma de Exatamente. aço. Sim, quando você pega PVC, eu acho que essa parte interna dela é o mais complexo, tá? Uhum. Porque é um produto bem desenvolvido, Uhum. bem... Assim, a distribuição dele é mais controlada, então você tem menos pessoas atuando com o produto ainda, então, de certa forma, ele sai mais coeso pro mercado um pouco. Uhum. Depois você vai ter esquadrias de madeira, que você tem a dilatação natural dela, é muito complexo, Uhum. entendeu? Você realmente entra no âmbito ali de dilatação, movimentação, que é natural, é um produto natural. Só que aí quando você entra na parte de esquadrias, que é o maior produto, a maior falha é humana. A maior falha é a execução. Uhum. A maior falha é a especificação. Então, isso daí é muito sério. Uhum. A esquadria, ela é o produto mais vendido e é o produto que tem a maior falha por causa do ser humano. E ele é um produto, assim, extremamente bem desenvolvido quando a gente pega também. Pô, a esquadria de alumínio, ela é excelente.
É um produto de altíssima qualidade. Tanto é que você pega fora do país, você tem grandes obras lá que substitui PVC por alumínio, Uhum. como alto padrão. Uhum. E dentro do país a gente tem essa percepção invertida. Sim, sim. E não só isso. Você tem uma entrega que não chega no que deveria chegar. E é aí que a gente realmente perde fácil, né? Uhum. Em uma das aulas da pós, até complementando o que você está falando sobre a gente ter muito conhecimento sobre esquadrias, em uma aula da pós, a Audrey passou pra gente que quando ela vai fazer um laudo, a primeira coisa que ela faz é pegar o projeto do especificador e ir na obra com o projeto e olhar, tem isso aqui? Ela falou, cara, é muito simples fazer o laudo, porque a hora que você chega lá, você vai olhar o projeto que o sistemista passou e falou, aqui tem que ter uma vedação, aqui tem que ter uma guarnição, aqui é tal perfil. Quando ela olha, rapidamente ela vê, olha, você não respeitou o que o fabricante está falando pra você fazer. Isso. Porque realmente é informação. Se o cara pega e fala, numa vistoria no final, ele olhasse na vistoria final, o fabricante, foi feito do jeito que foi direcionado pelo sistemista, pelo projeto, ele mataria. Ela fala, cara, é muito simples, porque a primeira coisa que ela faz é olhar, ver se realmente o que foi projetado foi feito. Tá na realidade. E não acontece. O projetado e o executado são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E esse é o maior mal. É assim, é o que eu falo. Esquadria, ela depende dos 3 pontos, né? Projeto bem executado, bons matérias-primas e uma boa mão de obra. Sem as 3 vertentes, você não tem um bom produto no mercado. Não tem como. E aí, essa sutileza da mão de obra, que ela dá uma variação absurda na qualidade do produto, você tem o esmagamento dela. Então, gera o inverso, né? Você gera cada vez mais produtos com baixa qualidade de mão de obra. Porque você não tem a valorização da mão de obra. Porque É natural. Mas assim, é exatamente o que você falou, que é o que eu tinha trazido no começo. O catálogo do fabricante. Se ele desenvolveu aquele produto para ter a borracha XYZ, e você chega lá e tiver a ABC, já é um produto incoerente. Já é um produto que não deveria ter saído pro mercado. Porque É coerência. o que as pessoas não entendem é que quando a pessoa solta um catálogo, um projeto ali, uma linha nova, teve todo um estudo de engenharia por trás, testes, a gente aprendeu isso, vários testes que são feitos de estanqueidade, de filtração, vários testes que aquela guarnição ali, ela não tá à toa, não é um elemento que saiu da cabeça da pessoa que tá fabricando a linha que é necessário. Ele também tá trabalhando ali para reduzir o custo da linha dele. Então, se ele precisou, é porque Realmente é necessário, né? realmente precisa ter aquilo. É o manual. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Não adianta. Então, tipo, você pode alterar um projeto realmente para ali. Eu quero colocar uma fechadura diferente. Eu quero deixar. Que a gente aprendeu a diferença de componente para acessório. Componente é aquilo que é essencial para a esquadrilha funcionar. Então, o que tá ali é componente. Sim. Agora, acessório é eu tirar uma fechadura, fecho concha para uma cremona. Exatamente. Eu tô pegando e valorizando o meu produto, mas eu continuo respeitando tudo que foi projetado. É isso que normalmente os clientes não entendem. Aquele negócio, não tem variação mecânica do produto. Você entendeu? Exato. Não é o que eu falo, brincadeiras à parte, não é a perfumaria. Sim, sim. Uma fechadura é importante? Sim, mas o modelo da fechadura não vai fazer uma alteração real da funcionalidade do produto. Sim, sim. Entendeu? Você não Então, vai assim, interferir na engenharia do eu não vou produto. interferir na engenharia mecânica do produto. E a esquadria de alumínio, ela é uma engenharia extremamente complexa, que se envolve engenharia mecânica, engenharia civil, várias engenharias, engenharia de produção para linha, várias engenharias atuando junto. É um conhecimento interdisciplinar, multidisciplinar. Não tem como um engenheiro sozinho pegar uma linha do zero e desenvolver ela inteira. Sim. Ele não chega em resultado nenhum. Sim. Então, assim, tem a necessidade. Isso daí precisa. E as pessoas não dão o devido valor para o material que vem ali do especificador, da indústria, que chega na mão, o cara olha o catálogo, joga de lado. Isso aqui eu achei. Acho que isso é melhor. Será que isso é por falta de fiscalização em cima das empresas de esquadria? É uma complexidade. É difícil apontar isso, assim, né? Mas... Eu vou entrar sim. em debate dentro do CREA, mas assim, por via de regra, o responsável pela linha de esquadria é o engenheiro mecânico. Tá? O que assina um projeto de especificação pode ser um engenheiro civil ou mecânico. Mas o responsável pela produção, pelo CREA, é o mecânico. Tá certo que tem muita briga, o pessoal tentando movimentar. Enfim, isso aí já é uma briga muito extensa, que ainda tá em briga até hoje. Eu acredito que vai muitos anos de briga ainda. Mas assim,
Por regra, o CREA poderia fiscalizar as indústrias de esquadria e solicitar o engenheiro responsável. Entende-se que uma empresa que tem um engenheiro responsável, esse cara vai controlar a qualidade melhor, porque ele tem a responsabilidade técnica. Ele vai ser Tem uma engenharia responsabilizado por aquilo. Então, assim, o CREA ele ainda não se movimenta sob fiscalização desse produto específico. Entendeu? Ele se responsabiliza da seguinte maneira: tem que ter um engenheiro responsável na obra. Você não pode iniciar a obra sem um engenheiro responsável. E aí volta de novo. Por que vira processo? Porque tem um engenheiro responsável pela obra. Sim, daí... Ele não é responsável por aquela linha de produção, mas ele é responsável pelo produto que ele inseriu na obra dele. Você entendeu como que aí vira o processo solidário e chega nele. Sempre vai chegar no engenheiro da obra. É isso que eu falo, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o mercado vende como só o vidraceiro tem responsabilidade. Não. O engenheiro ou arquiteto chega nele a responsabilidade em cima do nosso produto. E quando chega, eles assustam, porque eles não têm a menor noção. A primeira argumento é, pô, mas eu não sabia disso. Mas é o que a gente estava falando lá no início. As faculdades não preparam ele para saber que a esquadria é uma norma responsável por ali. É um item responsável. Infelizmente, eles aprendem na dor, quando já tá... Na dor. No pior momento possível. Né? Exatamente. E você como perito, você vê alguma coisa que a norma pode ajudar vocês, perito, a fazer esse trabalho? A norma poderia disponibilizar alguma coisa para ajudar? Na verdade, assim, eu como engenheiro civil, eu tenho acesso a todo o acervo de norma. Eu já tenho pelo CREA, pelo Confea e CREA, todas as normas. Fica disponível para mim gratuitamente. Mas, assim, para o pequeno profissional, eu entendo que o fato de ter um custo não é tão elevado, mas dependendo do profissional que você encontra, sim, ele tem uma dificuldade ali de aquisição do produto, entendeu? Então, para mim, que sou engenheiro, é aquele negócio, quem sabe, tem acesso. O problema é aquela pessoa que não tem acesso e não sabe. E não vai aplicar. Porque quando o engenheiro civil, agora uma dúvida minha também, é quando o engenheiro civil ele é notificado, se ele usa o argumento que ele não teve essa informação, que ele não sabia que existia, isso não tira a culpa dele, né? Não. Na verdade, entra como imperícia. É aquele negócio, eu não sabia, mas eu era obrigado a saber. Entendi. Responsabilidade, né? Técnica. Exatamente, é aquilo lá que eu tava falando do artigo, né? A lei do consumidor, ela faz o seguinte: cliente leigo, mas não para tornar o cliente leigo, para tornar o especialista. Entendeu? É isso. Valorizar o especialista. Você entendeu? O especialista tem que ser o especialista. O técnico tem que ter o conhecimento técnico. Eu não tenho o direito de não saber. Você entende? É aí que entra o artigo 39, inciso 8. Não é só o fato do profissional ter aquele conhecimento, é ele aplicar aquele conhecimento na prática. Entendeu? Não tem como esse profissional alegar ignorância. É extremamente complexo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal meu agora, que a gente estava até conversando no início. Quando o meu condomínio contratou uma perícia, porque a gente está com problema de filtração na fachada, ele contratou uma perícia, o engenheiro civil que foi fazer toda essa perícia, eu fiz algumas perguntas para ele sobre a questão da impermeabilização, da esquadria, ele falou assim, cara, o meu laudo eu vou tratar como um todo e vou apontar onde está um problema. O segundo passo agora é você procurar um especialista em impermeabilização e um especialista em fachada, que ele vai te dar detalhes do problema. Eu vou apontar o problema. Agora, o detalhe e a solução do problema, você vai ter que procurar um especialista. É nisso exatamente o que você está falando. O engenheiro civil, ele vai saber como um todo. É como um médico clínico geral. Ele vai entender tudo, mas se você tá com um problema no coração, ele vai te direcionar um cardiologista, porque ele é especialista naquilo. Então, tipo, eu tô usando esse exemplo porque é exatamente o que você tá falando. Quando ele apontar que o problema tá na esquadria, ali no laudo geral, ele vai apontar, o problema tá na impermeabilização da esquadria. O condomínio vai ter que ir atrás agora de um que é especialista em esquadrias. Exatamente. E os laudos vão se somando durante o processo. Entra o engenheiro especialista em fachada, depois pode entrar um parecer técnico da indústria de silicone, falando algum ponto falho ali, ou porque, sei lá, de repente, tá vazando no silicone. Tá bom. Mas a empresa tem os laudos dela, tem os testes dela, tem o manual de aplicação, tá? Então, pô, vai passando, entendeu? Isso vai somando no processo, vai somando no processo, vai somando no processo, vai ficando extremamente extenso. Todos os níveis podem ser acessados durante o processo, porque você vai até a identificação. Sim, perfeito. Entendeu? Perfeito. Você vai trazendo. E assim, aí, vamos supor, eu como perito, eu vou solicitando. Eu posso solicitar laudo, eu posso solicitar teste laboratorial, eu posso solicitar
retirada de parte do produto da obra, eu posso solicitar apoio policial para realmente chegar até o local e fazer uma verificação necessária, não pode ser impedido. Eu tenho vários aspectos que eu posso tomar e utilizar vários meios para chegar. Eu posso solicitar documentação, eu tenho o direito de pedir qualquer documentação que eu acho necessária. O perito, ele pode, tipo, você como perito pode pedir um parecer técnico sobre a esquadria que você está trabalhando? Posso. Você pode. Não necessariamente você tem que fazer esse parecer técnico. Sim, Você pode pedir. posso pedir. Perfeito, entendi. Entendeu? Eu posso acrescentar. Mas aí, assim, falando como perito, tudo existe um custo. Então, por isso que às vezes, vamos supor, chega para mim lá uma obra, eu vou fazer uma avaliação. Quando eu falei lá atrás, que chega para mim dentro de um sistema. Um valor X. Às vezes, quando eu pego, começo a ler, eu vejo... não, isso aqui eu vou gastar 3x. Eu já mando minha proposta para ter aprovação, para mim chegar no resultado coerente. Eu vou ter que fazer teste de laboratório, tem que explica, justifica e apresenta os novos custos. Entendeu? Entendi. Que é diferente. Se você ir lá e só fazer um parecer. Eu vou lá, faço estudo, documentação, tá, mas se eu for precisar ter teste laboratorial, se eu for precisar acionar indústrias, os custos vão mudando. A quantidade de hora trabalhada em cima de um projeto desse é muito maior. Sim. Entendeu? Então você tem uma variação em cima aí da demanda, da necessidade de cada caso. Tem coisa que é simples. Eu chego lá, um guarda-corpo de vidro temperado 8mm e deveria ser laminário temperado. Às vezes é laminário temperado, mas tá com interlayer PVB ou EVA e deu dobra. Sim. Entendeu? Sim. E todos esses custos são arcados por você e depois você... Não, o pagamento da perícia vem 50% no início do caso e 50% no saldo do caso. Essa é a via de regra do sistema judiciário. Maurício, a gente tem um quadro que a gente chama de dica prêmio aqui, e eu queria pedir para você uma dica para fabricantes e instaladores, como eles podem, o que eles precisam pensar para prevenir coisas que podem acontecer na perícia. Vamos lá. Deixar isso de forma rápida. Seja ético, trabalhe de forma correta. Se você tiver um pensamento ético e crítico, você não vai falhar em nenhum processo da sua empresa. Isso daí, assim, a ética profissional é algo que traz qualidade e ele realmente profissionaliza todo o sistema, todo o meio. Não tem como uma pessoa que é ética falhar em alguma parte do processo. Queira entregar um produto de excelência para o seu cliente, para entregar um bom produto, porque a gente tem perdas de meio. Mas, assim, isso é o mínimo esperado. Sim. A ética que você fala é entregar realmente aquilo que foi acordado. A ética é você fazer o que você faz quando ninguém tá te vendo. É aquele negócio, é o detalhe do detalhe. Se eu vendi uma rodana dupla, entreguei uma rodana única, eu já não tô sendo ético. Você entendeu? Sim. É realmente é o posicionamento como empresa, é o posicionamento como profissional. Isso daí cabe em qualquer camada. Se eu sou um vidraceiro, eu tô entregando o meu melhor. Quando o meu patrão não tá aqui na obra, quando eu não tenho responsável, eu tô entregando o meu melhor. Como empresa, como empresário, eu tô entregando o meu melhor. E não é o melhor de todos, é o seu melhor. Depois você vai evoluindo o seu melhor, você vai ficando melhor. Mas assim, como engenheiro, eu tô entregando o meu melhor. Aí o engenheiro civil vai lá e ele não acompanha a obra. Ele tá entregando realmente? Ele tá cumprindo o papel dele? Ou ele só tá assinando um documento, entregando? Porque assim, a assinatura de um documento, pode passar o tempo que for, ela continua sendo sua ali. O papel não vai tirar a sua assinatura. Sim. Você entendeu? Então a responsabilidade técnica é muito séria. Porque a preocupação tem que ser dele, porque a assinatura dele tá ali, mas o acompanhamento da obra e tudo aquilo que é como requisito da obra tem que ser Tem que ser também. Porque senão... Senão não tem coerência. Entendeu? Não adianta. Se você não tem a coerência do que você tá fazendo, você perde credibilidade. Sim. E aí você tá apto a tomar um processo. Mas é o que eu falo, o profissional ético é um profissional blindado. O resumo disso. O profissional ético é um profissional blindado. Esse profissional, ele não tem como tomar um processo judicial em cima dele. Entendeu? Sim. E não é que ele nunca vai ter uma falha. Esse profissional, o cliente reclama, tive um problema, ele vai lá e resolve. Ele não vai deixar um problema virar um processo. Nenhum processo inicia em processo, inicia num problema. Sim. E sempre voltado pro cliente, né? E sempre voltado pro cliente. Ele só vai ser um processo se ele é deixado de lado ou ignorado. E o que é a outra, agora conversando, ficou aqui essa dúvida. O que seria um profissional blindado, em resumo? Profissional blindado é aquele profissional que judicialmente ele não pode ser acionado. Por exemplo, um arquiteto que fez uma especificação correta de vidros e teve um problema dentro daquela obra com vidros. A hora que o processo chega nele, ele só entrega a documentação. Fala, não, o que eu fiz tá aqui. Esse profissional, ele simplesmente é excluído do processo. Ele não é acessado em nenhum momento. A justiça não consegue acessar.
acessa, solicita, ele tem a documentação, envia e ele tá fora. Para ele foi só uma notificação, não mudou nada. Ele tá munido das informações claras e objetivas do que ele fez. Isso Exatamente. seria um profissional blindado. Profissional blindado. Perfeito. Tem uma linha de raciocínio, né? Que vocês vão descartando ali o que Exatamente. é. Legal. Ele Entendeu? vai ser acionado só para Sim. ter as informações, não que tem Exatamente. algo que É, duvidoso. exatamente. Ele não vai ser o problema, ele não vai ser o foco do processo nunca. Ele faz parte. Uhum. Ah, teve um problema com isso. Ah, tá aqui. Uhum. Tá, então e os outros? Beleza. Se do projeto saiu certo, quem que errou? Ele vai Perfeito. descartando, né? Você entendeu? Então Uhum. você vem tirando do processo, Uhum. faz parte. Uhum. Porque Entendeu? você sabe que o problema não está ali, né? Uhum. Ele só é um meio de comunicação seu porque você Exatamente. precisa. E existe, assim, o cara que assina RT é extremamente complexo, porque aí vem o cliente falando que assume a responsabilidade, que não sei o quê. Uhum. Isso não existe. Entendeu? Toma muito cuidado, porque isso não existe. O que Perfeito. você pode fazer é um documento de orientação. Ah, eu informei tecnicamente que tá tudo errado, que não pode ser feito nesse formato, não estou de acordo. Mas ainda assim você vai ser envolvido, e se o juiz achar que é necessário, você vai ser responsabilizado, mesmo com o termo assinado pelo cliente. Que, de novo, você não pode não ser técnico. Uhum. Entendeu? Perfeito. Uhum. Perfeito. Entendeu? Uhum. O que, assim, quando chega em situações extremas, o que muda? O juiz, ele interpreta de uma forma melhor, mais sutil. Ah, você avisou e ainda assim o cliente insistiu em fazer errado. Uhum. Mas dependendo do caso também, espelha. Pô, você tentou tirar a responsabilidade de você e jogar pro cliente. É isso que eu falo, Terceirizar. é interpretativo. Então, a gente nunca sabe exatamente onde vai parar isso. Por isso que às vezes é justo, né? É ideal fazer isso, que o cliente assine o que ele está recebendo, né? Isso é uma forma, mas não adianta ele estar assinando uma coisa que você também não cumpriu a sua parte. Então, tipo, ó, ele se responsabilizou que ele recebeu tudo aquilo ok, tá tudo certo, mas se você também não entregou aquilo que era o combinado, não vai adiantar muito, né? É que esse daí da parte de entrega é um assunto visual. Uhum. Ah, o cliente viu, entregou. Essa é uma coisa. Que é diferente de eu falar, pô, tô te entregando esse guarda-corpo de vidro temperado, mas Uhum. porque o cara assinou e quis. Uhum. Ele não tem competência técnica Uhum. pra especificar aquele produto. Perfeito. Você entendeu a diferença? Entendi, É entendi. isso que eu falo. Uhum. Ah, eu entregar um termo de entrega é uma documentação válida, jurídica. E tá tudo certo. Eu devo, isso aí é o mínimo que eu faço. Uhum. Eu fazer um documento de transferência de responsabilidade, isso não existe, Não existe. entendeu? E não é que eu não possa fazer um documento de orientação de Uhum. responsabilidade. Falar, eu sou o técnico, eu tô orientando, falei isso, falei aquilo, mostrei, Uhum. entreguei, e ainda assim o cliente resolveu comprar de uma empresa que aceita fazer errado. Sim. Uhum. Isso daí, para um profissional de engenharia, é de um valor absurdo. Porque, assim, vai tirar ele do processo? Não. Ele vai deixar de ser responsável? Não. Mas é o que eu falo sobre intenção. Sim. Você entende? Uhum. Ele não teve ganho, ele orientou, fez a parte de orientação, mas ele não teve força para impedir. Uhum. Você entende? Aham. Sim, sim, Esse é um tipo entendi. de leitura que eu tô fazendo mais genérica, mas assim, Seria, por exemplo, é uma aquilo que- leitura de um juiz. exatamente, é o que eu falo, aquela linha tênue de um processo civil para um Uhum. processo criminal. Que é diferente desse engenheiro pegar e falar, meu, não, tá aqui o cliente tá assinando a responsabilidade, não é minha. Uhum. Não existe isso, não existe. Eu acho que o sonho dele seria o quê? Tipo, o cliente, sei lá, acionou ele, o juiz acionou ele, e ele, na hora que ele for especificar lá, todas as partes estão blindadas e o erro às vezes pode ser do cliente, que não fez uma manutenção. Tipo, seria o sonho. Né? Seria. Exatamente. Mas pro cliente fazer uma manutenção, a gente tem que entregar a informação pra ele, Sim, porque ele ele não tem o entregou tudo conhecimento. Se ele não tem manual, No ele não tem manual, nada, Ele não alguma sabe o coisa que do tem pra tipo. fazer. Então ele não se blinda mesmo. entendeu? É isso É. que eu falo. O processo, ele vira processo porque não tem uma documentação, não tem uma sequência, entendeu? Sim. Não tem informação pro cliente, não tem nada. Senão isso só teria virado uma notificação, como Sim, você falou, só teria teria. virado um processo, Exatamente. porque toda a informação tá Tá preenchida. preenchida. Exatamente, porque Perfeito. eu já tive casos que quando entrou, solicitou, chegou no arquiteto. Ele entregou a documentação, simplesmente ele foi tirado do caso e continuou o restante. Você entendeu? Então, Porque- assim, não adianta. Uhum. Eu já presenciei essa situação, entendeu? Uhum. De realmente um profissional extremamente correto. Não, tá tudo certo com ele. Uhum. Ou pode ser outro problema, mas a minha parte tá certa. Correto. Exatamente. Tem um problema? Sim, existe um problema? Sim, mas não é meu o problema. Uhum. Ele é um profissional blindado, em resumo. É um profissional blindado. É que a Perfeito. blindagem é muito forte, né? É Aham. um termo que a É, gente sim. usa para dar importância, mas ele é um profissional realmente resguardado juridicamente, Perfeito, entendeu? perfeito. No- Maurício, quero agradecer por você ter dedicado esse tempo a gente e compartilhar todo esse conhecimento em nome da Vetro, meu, do Jadson. Agradecer você porque a gente realmente aprendeu muito, né, nessa conversa com você.
Acho que a gente tá saindo com uma outra cabeça daqui. Espero que o público também saia. Vou pedir para você deixar seu contato, como que as pessoas podem te procurar para conhecer um pouco mais sobre isso. Acho que é muito importante para o nosso segmento procurar por isso. Porque realmente não... Eu vou falar agora usando o seu termo. Não existe profissional blindado hoje que tenha todo esse conhecimento. A gente aqui da AWS tá tentando o seu suporte para eles terem essa informação, mas precisa partir um pouco deles. Eu acho que você consegue trazer muito isso pra gente. Eu tenho a página no Instagram, que é @perito Maurício Souza. Depois deixa ali para o pessoal seguir. E eu realmente, sim, eu não movimentava muita parte de internet. Vou começar a movimentar mais aqui. Tô com social media agora, me cobrando. Falo, Maurício, tem que falar, você tem que aparecer, você tem que trazer esse conhecimento. Porque é um conhecimento de impacto, isso gera impacto na vida das pessoas. É aquele negócio, tudo que é omissão nossa também é corresponsabilidade nossa, né? Se eu não entrego um conhecimento para ninguém, eu não dou a oportunidade dessa pessoa poder realmente ter essa vertente e entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas é isso. Vai estar disponibilizando cada vez mais conteúdo lá e entregando aí pro pessoal um pouco, uma parcela pelo menos do que dá para ser entregue. E você também tem agenda de palestra, alguma coisa do tipo? Sim, bom. tenho agendas. Hoje eu vou fazer a parte do congresso do Guarda-Corpos e eu tô com uma marcada dentro de uma universidade de Campinas. Não vou abrir o nome da universidade porque não pode por enquanto. Mas eu faço palestra pelo CREA, São Paulo. Então, ainda não tem agendado, mas tem algumas sendo agendadas hoje. As pessoas que querem ter essa palestra pode procurar pelo Instagram. Pelo Instagram, sim, pode procurar pelo Instagram. A gente vai dar o suporte. Tem o time comercial lá que fica com acesso à página para poder estar unindo e assessorando e levando até os lugares que tem necessidade da comunicação. Legal. Perfeito, então. Obrigado, Maurício. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Quero agradecer vocês que estão acompanhando a gente aqui. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada. A gente está trazendo informação para você, conhecimento para compartilhar. Quero agradecer. Vou pedir para vocês seguirem a nossa página no Instagram, PremiumCast1. Se inscrever na nossa página no YouTube também para ter acesso aos episódios. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? De mais um episódio aí. Se tiver alguma dica, alguma coisa também de quem vocês gostariam, qual tema gostariam que a gente abordasse aqui, deixa também no comentário pra gente. Valeu, pessoal. Obrigado.